Boa noite, tudo bem? Hoje já é dia 2 de outubro, quinta-feira, às 11h51. Tentar fazer uma coisa diferente um pouco hoje. Tentar fazer uma coisa mais relaxada, porque eu tava vendo um vídeo meu do ano passado, né? Acho que é o que eu falo, como as LLMs vão programar os seres humanos. Eu gostei bastante, mas eu falei assim, nossa, mas como eu tô sempre tão tenso no vídeo, falando muito rápido, né? Porque eu sou acostumado a falar ou muito rápido ou muito devagar. E aí a gente acaba entonando um pouco com a voz. Aí eu falei assim, quero tentar relaxar um pouco. E eu tava até fazendo uma consulta com a IA para fazer um sistema em tempo real que ele possa medir a minha voz, a entonação e a velocidade. Inclusive, ele até sugeriu alguns. Só que era sistema que você tem que se cadastrar ou pagar, e eu tava pensando em fazer um. Então eu poderia colocar aqui tipo como fosse um monitor cardíaco. Ele ia pegar minha voz, ver quantas palavras eu tô falando por minuto, e aí ele poderia, é como fosse um coach. Ele me ensinaria a desacelerar, né, e a entonar mais. Porque dá muita tensão aqui, né? Eu tenho dois monitores, e aqui tem o OBS, o Open Broadcast Studio, e aí fica o reloginho girando, que tá contando, né? E o monitor fica muito, a câmera fica muito alta, né? Se eu começar a ler alguma coisa, eu lembro que eu fazia entrevista de emprego, os caras falam, o que você tá fazendo? Eu falei, não, tô anotando, tô escrevendo. Você abaixa a cabeça. E se eu deixar abaixar muito o monitor, no longo prazo, vai me causar algum problema. Não tô conseguindo abaixar aqui. Causa um problema no pescoço, porque você tem que deixar o pescoço neutro. Mas o que eu tava pensando ultimamente é que essa parte filosófica e de notícias de IA são interessantes, só que elas tomam muito tempo, né? As pessoas não têm tanto tempo. E, e aí eu, quando eu criei o canal, eu tinha pensado em fazer mais coisas, assim, porque uma das coisas que eu pensei foi o seguinte, falei assim, eu não quero ficar fazendo conteúdo de fofoca, ficar fofocando sobre vagas de emprego, empresas, e tentar fazer uma coisa mais útil, né? Aí, claro que a programação aí você tem vários sabores, vários níveis, né? Você tem para iniciante, quem nunca programou, ou programa eventualmente. Tem intermediário e avançado. Então, tentar equilibrar para todos esses públicos. E aí eu percebi e falei, puxa, faz tempo que eu não programo. Aí eu lembrei quando eu era professor, se você dá aula de sistemas web, né? E a gente é obrigado a usar o que está na ementa, né? Então a ementa diz PHP mais QL. Aí você começa a ensinar os alunos a fazer uma tabela de banco de dados. Então, um dos primeiros exemplos que você pode aplicar é você fazer um chat, como fosse uma sala de bate-papo, onde tem as pessoas, elas mandam mensagem, porque você, com uma única tabela, você faz isso. Um outro exemplo bem legal que dá para fazer, que eu passei trabalho para os alunos quando eu era professor e até fiz uma oficina, que eu aluguei uma sala, um espaço, eu ofereci vagas e fiz uma apresentação, que é o encurtador de URLs, né? Que ele é muito interessante, que ele é muito usado. Tem o Tiny URL e tantos outros. E ele, nesse exercício, você mostra como que essas empresas capturam informação. Porque você tem o HTTP Referrer do browser e, e aí vai ter teu IP, a página que você estava visitando, que é o Referrer, né? E a gente mostra como eles usam isso para capturar. Tanto que muitas vezes, quando uma empresa ela quer fazer uma propaganda, um anúncio, ou até vejo amigos meus fazendo isso. Você quer saber quantas pessoas clicaram no link? Eles encurtam a URL para ele saber quantas pessoas acessaram, né? É uma forma de tracking. Mas como eu falei, assim, o objetivo do vídeo de hoje é duplo, né? É para me ajudar a ficar mais relaxado diante das câmeras e fazer uma coisa diferente. Até, você vê, já deu quase 5 minutos. Muita gente não tem paciência. Mas é que você precisa construir
uma ambientação, né? Porque que acontece? Quando você está programando, se você está programando, você tem que ter muita coisa na tua mente. Um ponto e vírgula errado, uma variável errada, quebra tudo. Pode ver que é muito raro um professor programar ao vivo na aula, né? E, então, geralmente a gente traz exemplos prontos. E se você for ver os tutoriais, eles geralmente estão digitando, dando Ctrl C, Ctrl V. Você quase entra num estado de transe. Então, vocês podem vão até notar pela minha voz, assim. Então, se eu estou falando aqui normal, vou estar falando de um jeito. Aí você vai estar tão concentrado que fica difícil se comunicar. Mas o objetivo de hoje é mostrar um desses exemplos simples com as tecnologias antigas. Nós vamos pegar um PHP, eu vou pôr SQLite que é mais fácil, poderia pôr até o MySQL. Vou pedir para colocar num container Docker para organizar, mas eu não vou fazer quase nada, eu vou fazer com a IA. Só para mostrar para vocês é um código, né? Que faz tempo que a gente não mostra código aqui. Então, esse preâmbulo longo, né? 6 minutos, mas como eu falei para vocês, eu quero me ambientar mais, porque é muito fácil você gravar e jogar a gravação fora. Mas é mais importante que você grave e deixe de recordação para fazer igual eu fiz, estava olhando a gravação do ano passado. E aí a gente pode ver assim, falar, poxa, não, tem que falar mais devagar, tem que entonar melhor, né? E é difícil, né? Precisa ter um metrônomo, que é aquele negocinho que vai medindo o tempo, igual os músicos usam, para você pegar um ritmo bom. Porque a programação ela vai obrigar teu cérebro a acelerar, né? Você tem ali que resolver aquele problema e você vai querer se acelerar. Então vou usar aqui o Cloud Code com o GLM 4.6, que foi lançado essa semana. Eu pego pelo Z.ai, eu peguei um plano anual. Eu não vou estar usando o Cloud Sonnet 4.5, porque essas IAs chinesas, genéricas, elas não são tão boas, mas elas são tipo 10, 20 vezes mais barato. E a mesma coisa, tipo, igual um carro. Se eu tiver sei lá, um Gol, um Palio, eu consigo me locomover bem, eu não preciso ter uma BMW, né? Você consegue então fazer a mesma coisa com um custo 10, 20, 30, 50 vezes menor. Então, já que todo mundo fala muito sobre IA, às vezes as pessoas falam assim, ah, como que programa com IA? Eu vou mostrar aqui mais ou menos o que eu faço. Mas que é uma programação, como eu falei para um amigo, é igual programar de verdade. É normal, não tem muito segredo, porque você nunca sabe como que a IA vai reagir. E então você tem que se adaptando. Então, vou colocar aqui projeto.md. Eu vou colocar um contexto aqui. Contexto. Vídeo educacional para o YouTube. Tecnologias. Container Docker com Nginx, PHP, SQLite. Poderia pôr a MySQL, mas deixar MySQLite. Exercício. Em primeiro lugar, criar um template HTML puro de uma página de chat barra bate-papo, onde tem as bolhas que representam uma mensagem, chat, com o nome do autor, o horário e a mensagem em si. O, a- o, o falante, né? Vou colocar aqui entre aspas, fica sempre na direita para enviar uma mensagem. Então você vê que eu não deixei preparado antes, estou preparando aqui em tempo real com vocês. Pelo menos vocês veem que pode dar errado ou não, né? Para enviar uma mensagem, tem dois campos de texto e um botão. Nome, mensagem e enviar. Também tem um botão limpar. Após enviar a mensagem, a caixa de texto fica limpa. Neste primeiro momento, crie somente o esboço HTML com CSS, sem JavaScript.
Num segundo momento, vamos fazer a lógica da página com PHP, tudo embutido na mesma página e JavaScript. Isso é interessante porque um exercício desse você pode gastar uma aula inteira fazendo. E com a IA, tirando a parte do Docker aqui, que pode falhar e demorar um pouco mais, isso daqui às vezes vai ficar pronto em um minuto, 2 minutos, né? E vamos ver se ela consegue entender, né? Deixa eu ver. Vamos usar o banco SQLite. Eu não sei se o PHP tem suporte embutido na linguagem para SQLite. E vamos descobrir, porque geralmente se usa PHP com MySQL. Aí vamos aqui para IA e fala assim: olá, tem um exercício para você. A especificação está em projeto.md. Fale comigo em português, que essa IA costuma responder em inglês, que ela é chinesa, né? Então ele leu o arquivo. Então lembrando que a gente está usando o Cloud Code, né? Que ele é um agente de IA, mas a IA que está configurada nele é o GLM 4.6. Então vocês vejam que ele fez em 10, 20, 30 segundos, 240 linhas de código, né? Eu poderia aceitar para tentar acabar rapidamente, mas vamos ver aqui o que ele está querendo mostrar pra gente aqui. Então, eu fiz HTML5, língua portuguesa, veja que ele respeitou, falei em português. A tela do tamanho ali, chat online, estilos básicos, né? Tipo, isso aqui é como se fosse um CSS reset, a tela inteira. Eu ia pedir para ele fazer em Flexbox, mas ele já fez automaticamente. Container do chat, em Flexbox, cabeçalho do chat, as mensagens, uma mensagem em si. A mensagem fica na esquerda e direita. O termo que eu usei, a bolha, ele chama Message Bubble. Eu não sei se esse é o termo exato, mas é porque geralmente tem aquele balãozinho com tipo um balãozinho de quadrinho, né? A hora, os botões, e aqui é CSS responsivo. Aqui o conteúdo, né? Ele deu um exemplo, ó, porque foi o que eu pedi, né? Para ele colocar um exemplo, não para fazer o sistema em si. Porque eu posso pegar esse mesmo exemplo depois e fazer uma aula de React para nós aqui. Então a gente pode tentar abrir um terminal para visualizar, né? Não sei se vai abrir aqui. Acho que eu tô compartilhando o monitor inteiro. Aqui. Então veja que isso daqui, se você está dando uma aula, os alunos vão conseguir fazer nesse estilo aqui, né? E olha lá, né? O CSS. Então ele está simulando. E veja que está bem, né? Se fosse por uma coisa de iniciante, tá bem interessante, ó. Tem as bordas arredondadas, tem a bolinha aqui, né? Ó, parece de verdade, né? E aí você vai melhorando, né? Então vejo que programar com IA é muito rápido. E aqui, num caso como um exemplo simples, não teve empecilho nenhum. É, como falei para vocês, um ser humano ficaria boas horas digitando tudo isso, né? Aí nós voltamos para cá, aí ele falou assim, ó, criei o template. Aí ele falou que tá pronto pro próximo passo. Eu falei assim, ok, vamos começar, mas façamos o seguinte. Primeiro, prepare o container Docker. Pode usar multistep se necessário. Faça executar na porta 8080, acho que eu não estou usando essa. Vou colocar 8080
78. E não altere chat.html. Deixe para referência futura. Crie o sistema em index.php. Aí ele que tinha falado tudo que ele fez, né? Interface responsiva, as bolhas, os falantes, né? E aqui então ele já está criando o Dockerfile. Ele vai usar o Alpine, que é um Linux bem leve, PHP 8, porque eu não especifiquei a versão. Quando dava aula, estava até PHP 5. Aí está limitando o container, 256 megas, máximo de upload 64, máximo de post 64, é razoável para esse exemplo. A estratégia dele é copiar os arquivos para o container, para o diretório /var, mudar as permissões, expõe na porta 9000. Interessante que ele não respeitou, né? Que eu pedi para pôr na porta 888. Mas eu vou aceitar aqui, depois vamos ver se ele não tem conta, porque nem sempre ele respeita tudo, por isso que é bom você sempre revisar, né? Vamos ver. Poderia ter alterado na mão ali, tá? Só que eu quero ver onde vai chegar, né? Tô dando corda pra ele. Ah, aqui, ó. Ele tá criando um Docker Compose. Talvez isso não seja necessário, mas vamos ver aqui. Aqui ele tá fazendo a porta. Talvez aquele expose lá vai ser ignorado pelo Docker Compose, porque aqui tá a porta que eu pedi. O chat. Então ele tá fazendo dois containers. E aí eu vou explicar pra ele que dá pra fazer com um container só. Deixa eu ver aqui, ele pegou aqui. Aqui só tem o PHP. E eu vou perguntar pra ele se ele consegue fazer com um container só em multistep. Porque você não é obrigado a aceitar tudo que ele fala pra você, tá? Sim. O que acha de usarmos somente um container PHP mais nginx e usar multi-step building? O que ele responde? É engraçado que às vezes ele responde pouco, mas ele faz, né? Então ele foi sucinto aqui. Ele concordou, né? Ótima ideia. Usar um único container com PHP Nginx via multistage building é mais eficiente e simples. Aí ele está alterando, né? Então eu vejo que ele usa dois froms aqui. Ele pega PHP FPM como a parte base, que é configura o PHP. Aí depois aqui ele vai pegar esse PHP aqui. Isso aqui pode estar errado, porque eu não sei se o PHP vem com Nginx. Vai ser. Mas aqui eu falei, eu vou dar corda para ele, né? Isso daqui tem cara de estar podendo estar errado, porque eu não tenho garantias que essa imagem tem o Nginx. É bem interessante que você, quando está programando com IA, você vai aprendendo coisas novas, assim. Você fala assim, nossa, esse comando aqui eu não conhecia e tal. Aqui ele vai configurar o Nginx. Aqui é padrão. Antigamente a gente usava Apache, né? Eu lembro que tinha um programa que a gente pegava, que dava aula no Windows, que vinha com tudo. Só que eu não lembro o nome daquele programa. Aí fez o script de start, né? Ele substitui a porta. Eu acho que vai falhar. Não sei se esse. Porque o PHP tem que ter alguma coisa para rodar, né? Ele não vai rodar sozinho, mas como eles colocou duas vezes o PHP aqui, ó, eu acho que tá errado. Ele instalando no SQLite. Então é bem interessante que basicamente que ele está fazendo uma tradução, que eu pedi em requisitos, né? Ele vai colocando no código. Torcer para funcionar.
E, então isso é uma coisa muito interessante que eu acho com o IA. Que ela te permite explorar outras tecnologias. Você fala assim, ah, eu não me sinto tão à vontade com Docker. Você pede para ela fazer e você vai perguntando os comandos e vai aprendendo o que você não sabe, né? Eu gosto do Docker para não poluir muito meu ambiente local. Ele tá bem demoradinho, ele não costuma demorar tanto, mas provavelmente é que a IA é meio gulosa, né? Ansiosa, ela quer fazer tudo de uma vez. E às vezes ela tá pensando aqui. Então, já fez. Aí ela percebe assim, então se eu fazer um sistema numa página só, eu tenho que criar o banco se o banco não existe, né? Então ela tá criando o banco aqui, tá usando um PHP bem moderno, que a gente dá aula não usa tão orientado a objetos assim. Tá criando uma tabela mensagens, tem o autor, a mensagem, o horário. Aí fez o código para salvar uma mensagem. Mas ó, isso daqui às vezes um aluno vai gastar 4, 5 horas, um dia, 2 dias, e não vai ficar tão bom, né? Então você veja que ele cuspiu, demorou 2 minutos ali, mas ele cuspiu 339 linhas de código, né? Então ele vai tentar criar o banco, né? Só se não existir, com esse if not exists. Aí ele tem o código de salvar a mensagem, que é um insert, que o horário é marcado automaticamente aqui, ó. Eu devia ter pedido para ele usar um PHP antigão, sem ser orientado a objetos, porque até isso aqui eu também não estou acostumado, eu não sei que é essa biblioteca aqui. Eu vi que ele instalou aqui, ó, PDO, essa extensão. Deve ser tipo uma biblioteca para lidar com banco de dados. Aqui para ler nas mensagens anteriores, ele vai ordenar pela mais antiga, né? Não, pela mais antiga, ascendente. Limpar as mensagens. Eu tinha querido limpar a caixa de texto, né? Mas acho que ele entendeu limpar a mensagem. Nem faz tanto tempo que eu não programo em PHP. Desde 2017, tinha até esquecido isso. Quando eu vi isso aqui, eu falei, nossa, nem lembrava mais. Então aqui ele tá fazendo o código de salvar a mensagem e redireciona para a mesma página. Aí ele tem a opção de limpar as mensagens, que ele vai limpar o banco. Aí aqui ele pegou o mesmo código de antes, né? Que a gente vê, ele guarda na memória dele. O pointer é exatamente igual. E aqui ele substituiu, né? Se não tem uma mensagem, se tem as mensagens, mostra as mensagens usando. Então vocês viram que aqui nós estamos em 23 minutos de vídeo, mas eu fiquei mais num preâmbulo e pedi bastante coisa para ele. A IA fez um exercício que um aluno de curso técnico universitário, depois de 2 meses de aula, ele vai gastar um ou 2 finais de semana para fazer. A IA fez em 10 minutos, né? E isso pode ser usado para ensinar. Então você instiga os alunos a produzir coisas mais bonitas, assim, né? Mais caprichosas, porque a IA permite, né? E se há 2 anos atrás, para uma IA editar um arquivo de 400 linhas já começava a ser problemático, hoje não é tanto. Aí ele criou um arquivo ensinando os comandos, né? Esse comando aqui para executar. Primeiro construir o container, né? E eu só vou pedir uma mudança para ele, vou falar assim para ele a cada, sei lá, 5 segundos verificar novas mensagens. Então, assim, somente uma modificação extra. A cada 5 segundos verifique se há novas mensagens. Faça-o com Ajax para evitar recarregar a tela. Aí acho que talvez ele vai precisar
ter uma outra página para isso, mas eu vou deixar ele se virar aqui, porque eu quero ver como que ele vai resolver. Porque geralmente você faz uma página especial só para retornar os dados, mas ele pode pegar e colocar um parâmetro especial ali e se virar. Que é o que ele, aqui ele vai criar esse API.php, então ele vai criar um arquivo a mais. Aí eu vou até perguntar para ele aqui, como eu não quero criar um arquivo a mais, vou perguntar para ele se ele consegue fazer com o index passando um parâmetro action. Vamos ver se ele consegue, porque às vezes isso, às vezes o que eu tô pedindo para ele é conflitante, tá? Então eu vou falar assim. Sei que pode ser conflitante, se o for, me avise. Mas seria legal ter tudo num único arquivo index.php. Você consegue fazer o fetch para a mesma página, passando um parâmetro especial? Vamos ver se ele vai conseguir se sobressair nessa tarefa, né? E aqui é interessante que a gente não precisa nem mais usar jQuery, né? Porque a própria API do DOM ela evoluiu bastante. Então eu já tenho um feedback pro meu próximo vídeo. Eu falei assim, esse vídeo eu tô mais relaxado, mas tô muito desanimado, né? Geralmente você tem que fazer um vídeo de programação, você tem que animar o aluno. Mas como eu falei assim, isso aqui não é uma aula que eu preparei, né? Quando você chega para uma aula, você vai dar 2 horas de aula, você gasta 4 horas preparando. Então você chega, tem o quadro, você tem o aluno participa, motiva bastante. Aqui eu fico preocupado, né? Tô olhando no código, olhando o relógio. E aqui então é engraçado que ele não conversa muito. Ele responde aqui, né? Ótima ideia. Geralmente fala ótima ideia, ótima ideia. E aí ele fez o código aqui, né? Pegou uma variável, vê se a requisição é Ajax. Aí ele vai iniciar o banco. E aqui ele mexeu no código aqui. Se for Ajax, vai retornar no formato JSON. Eu achei estranho que isso aqui tá dentro do save message. Porque eu queria, mas acho que ele deve ter mais embaixo aqui. Porque ele vai parar de recarregar a página. Ele mudou tudo, né? E aqui ele retorna as mensagens. Só que ele vai retornar todas, então não sei como que ele vai recarregar. Pode ser que apareça duplicado. Vamos ver o que vai acontecer aqui. É porque é engraçado, às vezes você consegue driblar a IA. Você pede uma coisa, aí você pede outra, e você pede outra, e aí ela se confunde, você dá uma driblada nela, ela erra feio. Mas geralmente a culpa é nossa, né? Então vamos ver aqui se ele vai repor todas as mensagens ou só as novas. Ele verifica as mensagens e ele carrega. Eu não gostei desse relocation reload aqui, porque ele quebra o propósito. Aí assim, eu vou explicar para ele, ele não precisa aceitar. Eu falei assim, o location reload quebra o propósito do Ajax. Você não consegue colocar somente as novas mensagens sem recarregar a página. A IA quis trapacear. A IA tentou trapacear aqui. É que nem eu falei, às vezes você pede uma coisa que não é muito razoável, né? Que nem que eu tô forçando a barra com ela. Que não é o que a gente costuma fazer. Tudo num arquivo, desse jeito. E quando você muda o curso no meio do percurso aqui, né? Você muda de ideia. Em programação isso causa muito problema, porque a pessoa tá com uma memória, com uma ideia na cabeça, ela segue um padrão, aí você pega e fala que é tudo diferente, você causa problemas. É muito comum isso na programação, né? E isso também aqui é o que a gente chama de spaghetti code. A gente só usa para fins didáticos, assim, que é o que dá para você ensinar em um semestre. A gente não costuma colocar muito código lógica junto com a apresentação. Então, aqui você tem HTML e você tem código a parte lógica. Então, não é isso que a gente faz, tá? Isso daqui é mais só para fins didáticos e de testar a IA para mostrar para vocês que, mesmo não sendo perfeita e nem tão rápido, você comparar um negócio e fala assim, tipo,
um negócio demora 2 minutos, um negócio que demora 200 minutos, né? Dá umas 3 horas, é 100 vezes mais rápido. Então isso daqui é uma coisa realmente monstruosa, né? Ele tá demorando bastante, não costuma demorar bastante assim. Geralmente quando você usa bastante assim a IA, ela fica devagar pra economizar dinheiro, mas nunca tive problemas com essa, tava super rápido esses dias. Eu vou até cancelar aqui e pedir pra ela voltar, fazer de novo. Às vezes ela pode ter entrado num loop de lógica, né? Ela se perdeu ali, não consegue entender mais o que estava fazendo. Isso não costuma acontecer muito comigo. Aí ela está dizendo que o location reload quebra o propósito. Então, aqui ele criou um bloco para criar quando chega a nova mensagem, né? E ele vai checar as novas mensagens. Quando tem uma nova mensagem, ele vai criar a mensagem. E a cada 5 segundos. Vamos ver se está certo. Tá meio travando hoje. Aí disse que tá pronto, né? Aí eu vou falar assim, então vamos testar. Suba o container. Eu, como eu falei, eu suspeito que não vai funcionar porque eu não sei se a imagem do Docker do PHP vem com o Nginx, né? Mas eu não quis perguntar pra ele porque às vezes sabe que você tá dando corda pra se enforcar. Eu quero ver o que que a IA vai fazer, né? Às vezes é que assim, é engraçado. A IA você fala assim, tá errado. Ela fala, é mesmo, é mesmo. E às vezes tá certo, você pode fazer como que chama? Gaslighting com a IA. Quando ela tá certa, você fica dizendo que ela tá errada, assim. Aí ela fica, e agora? Né? Então, a primeira vez que você constrói o container demora mais, né? Depois fica em cache, no Docker. Deu erro aqui, ó. Isso é legal que ela tá lendo essas mensagens. Então, às vezes, ela mesma ela percebe que tá errado e ela se corrige. Vamos ver aqui se ela vai conseguir. Aí ela percebeu, opa, tá errado. Primeiro, antes de eu querer instalar a extensão do SQLite, eu tenho que instalar o SQLite naquele container. Então, isso daqui, se você tivesse programando, e aí você lê essa mensagem aqui, você poderia ficar meia hora, 5 minutos lá no Stack Overflow para descobrir como está errado. Sem contar que para você fazer pela primeira vez esses comandos aqui, você gastaria várias horas lendo a documentação ou copiando na internet, né? Não é uma coisa tão óbvia também. Quer tentar construir de novo, talvez seja um pouco mais rápido por causa do cache, apesar que esse comando aqui invalida o cache, né? Porque o cache é feito pela ordem dos comandos. Aqui tá vermelho, mas tá errado. Aí ele descobriu. Ah, não, o pacote não é SQLite 3, é SQLite. Por quê? Porque aqui ele tá usando o Alpine. O Alpine não é Ubuntu. Então, às vezes, varia pelo nome de um pro outro. E é isso que é interessante, porque assim, ele fez errado, tá, mas isso é normal. Mas quando falha, ele entra no modo de introspecção e fala, puxa, por que falhou? Aí ele vai falar, não, eu tô num Docker. Então ele tem consciência do contexto. Ele fala assim, eu não tô num Ubuntu, eu tô num Alpine. Aí ele vai saber, que no Alpine, como que chama o nome? E isso é bem legal, assim. Porque eu acho que as pessoas são cruéis demais com as IAs, assim, né? Elas acham que a IA tem que fazer tudo certo de primeira, sendo que você tá lidando com uma coisa que, assim, se você tirasse esse ponto aqui, tudo quebraria, né? Que é muito delicado. Vamos ver. Aqui acho que tem um modo que você pode só conversar com a IA. Aí eu poderia conversar, falar assim,
sem pedir para que ela haja, né? Fala assim, tem certeza que essa imagem de container tem um Nginx, né? Mas, como eu falei, eu quero pagar para ver, né? Então aqui ele vai executar o container, que primeiro ele construiu, como fosse compilado, e agora ele vai criar uma instância. Ele construiu a imagem, o comando anterior. Isso aqui constrói uma imagem, tá? Ele lê um Dockerfile, executa comando a comando e termina com uma imagem. Aí ele fala assim que não tá aparecendo. Então, aí ele vai olhar o log. Provavelmente vai descobrir que não tem. Então você vê que ele tá sendo proativo. Ele, e- ele descobriu que não funcionou, né? E vai tentar consertar. Aí ele fala assim: ah, esse arquivo que eu fiz aqui tá errado. Então ele só fez a diretiva server. Mas como é um arquivo nginx.conf completo, tem que ter todas essas configurações aqui, né? E que nem eu falei, entrei no jogo da IA, né? Nem parei pra pensar muito. Mas isso daqui eu tenho que falar desde o ano passado, né? Os agentes de IA, eles são muito proativos. Eles são capazes de ir atrás do erro, corrigir o erro, né? E isso bem rapidamente. Então, mesmo que eles não acertem de primeira, porque geralmente os benchmarks fazem isso, né? Agora tem benchmarks novos, eles, eles conseguem acertar de segundo, de terceira e tal. Porque tá meio demorado hoje, não costuma acontecer isso. Não sei se esse horário aqui, lá na China, é um horário de rush, né? Sei lá, lá já deve ser de manhã. Não costuma ser demorado assim, não. Isso aqui também eu tô sendo preguiçoso, tá? Esses comandos eu poderia executar, mas a gente fica tão acostumado com IA que você fala, ah, deixa ela fazer. E é legal que também que os agentes aprenderam a falar assim, ah, porque se eu for fazer dois comandos vai dar muito trabalho para eu pegar a resposta, que eu faço um de uma vez, conecta com um E aqui, né? Faz um comando e se ele funcionar faz o outro. Aí ele já viu que funcionou. Quer dizer, tá vendo que. Mas ele tá vendo que o container saiu, então. Quer dizer que deu algum problema aqui, ó. Aí ele vai olhar o, o log. Que eu posso olhar aqui também, se quiser, né? Aí ele tá dizendo que tá duplicado. Vamos ver se. Então isso daqui acho que não poderia ter. Eu não sei de onde ele tá copiando. Ele vai tirar isso daqui, ó. Que é um erro de configuração do Nginx. Então quer dizer que tem um Nginx naquela imagem. Porque se tá dando o erro do Nginx, né? Aí ele percebeu que tem esse erro e ele vai remover isso aqui. Então veja que uma coisa que eu poderia ser proativo, né? Eu mesmo remover e executar novamente, mas a gente acaba deixando tudo para IA. Ele vai parar o container, remover o container. Vai estar demorando muito. Então ele removeu aqui o events. Aí ele tá entrando num loop infinito aqui, porque ele removeu o HTTP. Aí eu vou falar para ele assim: cuidado que você está entrando num loop infinito. Porque o original era server. Daí você adicionou o bloco HTTP e server, mas duplicou o events. Pode ser que sua estratégia de nginx.conf não seja muito boa. Você está tentando alterar o arquivo principal do Nginx, mas o mais prudente é você criar um arquivo dedicado para o site e incluí-lo no diretório correto. Bom, isso que a gente faz no Ubuntu, né? Eu não sei como que é feito no Alpine, porque o Alpine ele é enxuto, que ele é próprio para containers, né? E ele aqui, às vezes, a gente fala é psicofântico, né? Às vezes ele concorda demais, ele fala que eu tô certo, mas eu tô errado.
Também aqui a gente tem que ver, tem que ter intervenção de quem sabe, né? Então, se você só ficar pedindo pra IA, faz, arruma, você vê que ela entrar num círculo, porque ela voltou pro original, né? Aí vamos ver o que que ela vai fazer aqui. Porque ela concordou, mas ela tá fazendo a mesma coisa. Só que eu quero esperar pra ver, porque às vezes ela tem um passo a mais que ela quer fazer. Que o passo a mais seria chegar aqui no Dockerfile. Veja que ele estava querendo mudar aqui, ó, o arquivo original. Seria chegar aqui no Dockerfile e colocar um arquivo lá dentro, né, fazendo um copy, colocar no diretório do Nginx. É, mas ele não fez isso. Deixa eu ver. Então não obedeceu 100%. Isso é normal, a IA era temperamental, né? Acho que não vai dar certo. Não teria que criar um arquivo do tipo nginx.conf para o site e copiá-lo para o diretório próprio do Nginx na imagem Docker. Como funciona o Nginx com Alpine? Ele tem um diretório de sites. Vamos ver se ele. Tô tentando dar uma dica para ele aqui, né? É, não sei se é exatamente o confd, né? Mas vamos ver aqui. Ele está renomeando o arquivo e ele vai mexer aqui no Dockerfile, porque ele estava tentando alterar. O que acontece? Ele está tentando alterar o arquivo original do Nginx, só que ele não estava sabendo fazer a configuração correta. Então, o mais prudente é você nunca mexer naquele arquivo original e você cria um arquivo a mais para o seu site. Mas eu não sei se vai funcionar, porque às vezes, por ser no Alpine, não é igual ao do Ubuntu, né? Então não é porque ele fica concordando com a gente, dizendo que tá certo, que é legal, que você não pode dar muita bola, sabe? Falhou, porque ele saiu, aí ele vai olhar o erro. Então ele percebeu que ele colocou no lugar errado. Fala assim pra ele: não, vamos pensar profundamente no assunto. E se tratando de Nginx e Alpine, como é feita a configuração? Use a ferramenta do browser pesquisa, vá no site do Docker, leia a documentação e veja se encontra algo. Então vou pedir para ele, escrevi Lago, né, em vez de algo, vou pedir para ele tentar usar a pesquisa na internet aqui. Vamos ver se ele tentou usar a busca, não é a melhor. O ideal é quando você dá uma ferramenta do browser para ele aqui, mas acho que eu não configurei para esse projeto. É esse daqui, ó, é Sites Enabled, porque ele tá tentando pôr no conf, não é o lugar certo. Então, até costumo dizer, você pode encarar a IA como um banco de dados, a LLM, mas você não pode confiar no banco dele, porque é um banco compactado, né, as informações que ela tem, e aí ele perde os nuances, né? Mas ele tá dizendo que tá entendendo, né? E ele tá tomando atitude. Pena que o vídeo já fica demorado, mas aqui o intuito é mostrar como que a gente usa ferramentas de IA, né? Eu tô usando a mais baratinha, né? Se tivesse usando o cloud, talvez ele não falhasse, né? E então, quando você foge do comum, a IA às vezes se perde. Às vezes ela só sabe fazer o prato da casa, né?
Mas eu sei que é dentro desse diretório Sites Enabled, só que pode ser que no Alpine fale assim, não, ele é otimizado para um site só. Então ele nem tem esse Sites Enabled, né? Eu poderia pedir para ele criar uma imagem do Alpine, extrair o arquivo de configuração original. Vou até pedir num outro terminal aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Pegar e abrir um outro aqui. Vou falar assim: sua tarefa é criar um container Docker anônimo que será removido ao final do Alpine com Nginx. Pode usar PHP 8.1 fpm Alpine e você deve extrair o arquivo nginx.conf desse container para analisarmos o conteúdo. Então, assim, vamos pegar a gente constrói um container a partir de uma imagem. Uma imagem é um sistema de arquivos montado em camadas. E aí nós vamos pegar aquele arquivo do container e extrair para cá. Ele está criando um container, vai pegar o ID e quer fazer em dois comandos, mas eu vou dar uma instrução aqui para ele, né? Assim, ó, não precisa ser assim, imagina. Dá para usar os comandos de cópia cp, não sei se é cp o nome, cp do Docker para extrair o arquivo. Então, é como eu falei, o ideal é você ter um diálogo natural, não é você falar assim para IA, tem uma tarefa, vai e se vira. Se você tem informação, se você acha que você sabe como deve ser feito, diga para ela, né? Isso é uma skill de comunicação. Aí ele falou assim, ah, então dá para fazer aqui assim, né? Aí ele vai executar em background e vai dar um nome aqui, né? Talvez ele remova, porque não tem um comando, vamos ver se ele vai conseguir fazer. E aqui ele teria que dar o segundo comando. Mas é também aqui eu tô judiando dela, né? Porque não é uma coisa muito fácil para IA ficar usando o terminal. Vamos ver se o outro conseguiu. O outro tá pesquisando ainda. Ele acha que entendeu, mas para ele não foi tão bonzinho. Deixa eu ver. Hoje em dia estão começando a bloquear muito as IAs, né? Elas acessam um site e aí o site fala, não, você é um robô, não deixa acessar. Porque ficam roubando informação. Aqui, ó. Até fez a pesquisa aqui, ó. Alpine Image does not include sites enabled. Ah, é bem isso mesmo. Como ele é feito para ser otimizado, você vê, o meu palpite estava certo. Ele não tem o sites enabled. Então você tem que só mudar o config. E aí, no fundo, se eu tivesse deletado aquele events lá, talvez já tivesse funcionado de direto. Demorando demais. Que pena, essa IA tava tão boa e agora está tão lento. Ela não entendeu o problema. Aí diz que não usa essa estrutura, que era o que eu queria. Então ainda bem que ele não fez, porque não tem como. E ela só tem esse diretório para que os conf. Aí, viu? Ele entendeu o problema, viu? Eu já tinha entendido antes, né? Pelo erro. Ele tinha entendido mais ou menos, mas ele quis andar em círculo. Aí agora ele viu. Eu vou explicar para ele. Não sei se você ainda tem no seu contexto, mas quando o arquivo se chamava nginx.conf, o erro era que events estava duplicado. Já que a Alpine não tem sites enabled, pode renomear para
nginx.conf novamente. E aqui ele vai copiar o arquivo, né? Porque aí eu vou falar para ele assim, copie com o nome, com outro nome, senão ele vai sobrescrever aqui, que o outro quer renomear, né? Sim. Copie com o nome destino nginx.conf.docker. Só para não sobrescrever. Porque aqui eu quero sobrescrever o arquivo, né? Vamos ver se ele consegue extrair aqui. Aí então é esse arquivo aqui que ele está querendo sobrepor, ó. E é isso que está dando problema. Aí eu vou explicar para ele. Eu vou copiar. Não, não precisa nem copiar. Posso falar para ele aqui, ó. Vou falar assim. Antes de você prosseguir, quero te dizer que consegui extrair uma cópia do nginx.conf. Ele está em nginx.conf.docker. Assim você não precisa ficar tentando adivinhar. Então isso que é bem interessante. Você conversa com ela como se ela fosse uma pessoa, assim. Você não queira mandar e ser teimoso, falar faz, arruma e tal. Não, você se comunica, você fala assim, puxa, isso daqui eu não gostei, isso daqui não está funcionando, faça desse jeito, tente isso daqui, reveja seus pensamentos. É uma skill de comunicação. É, imagina se você está trabalhando com um colega, você está fazendo uma tarefa e dá um problema, aí ele fala, o que está errado? Você fala, não, não gostei, não tá bom. Isso daí é muito passivo-agressivo, né? O ideal é você comunicar o que você deseja, né? O que tá te incomodando. Eu não sei se está correto ainda, mas pelo menos ele tinha o contexto e vamos deixar para ver o que ele fala. Mas eu acho que tá igual que tava antes, porque antes tava. Só que às vezes ele tá colocando em um outro diretório, eu não lembro qual era o diretório original. E aí isso vai fazer funcionar, porque não pode colocar no diretório errado também, né? Vamos ver. Só que é aquela coisa, o trabalho do programador é isso, você vai errando e vai aprendendo. Aí você vai guardando na sua memória e fala assim, esse erro aqui resolve dessa maneira. O mesmo erro de antes. A diretiva servidor não é permitida nesse diretório, nesse arquivo. Ó. Aí ele tá. Só que agora ele tá mais maduro. Vamos ver se ele vai conseguir resolver. Ele tá dizendo, o Nginx não permite isso. Aí ele entendeu que ele tá fazendo o que eu queria, né? Mas é que eu queria ver se ele ia conseguir se virar sozinho. Eu ainda acho que tá errado. Enfim, ela às vezes se perde, que nem eu falei também, eu tô usando o agente do Cloud, mas não tô usando o Cloud aqui, né? E faz só 15 dias que eu tô usando essa IA, né? Ela é muito boa o suficiente, mas elas não são perfeitas, né? Ainda mais quando a gente pede essas tarefas assim que fogem do padrão, né? Então ele criou aqui esse arquivo, provavelmente no Dockerfile ou no script aqui. Não, não é nesse script. Aqui no Dockerfile ele vai querer colocar um comando aqui para copiar o arquivo lá para dentro. Mas vamos ver se ele não vai se perder aqui. Tô achando que tá lento demais. Então veja que aqui quando você tem um site normal, você tem HTTP e você não tem nenhuma diretiva server. O que ele fez aqui, ele pegou, copiou o que tinha antes
e colocou a server, né? Com o PHP. E eu tô achando que tá demorando. Eles fazem esse throttling aqui quando tiver sobrecarregado, né? Tá congestionado o sistema. Às vezes eles venderam demais e aí não estão conseguindo dar conta do recado. Aí eles deixam devagar de propósito. Aí ele vai querer copiar o arquivo aqui. Parece que está correto. Então você veja que a nossa vida como programador nos últimos 1, 2, 3 anos mudou muito. Você pode fazer as coisas se você quiser, se você acha que sabe mais rápido, mas você pode simplesmente também confiar no agente de IA e ficar vivendo de ser um gerente, né? Você fica só mandando ela, faz isso, faz aquilo, que é uma outra skill, mas também você usa o seu conhecimento. Então, isso daqui, se fosse um aluno fazendo, ele não conseguiria fazer tão fácil. Mas geralmente, quando a gente está dando aula, a gente dá um exemplo pronto, né? Você não vai judiar. Como dava aula dos alunos, assim, chegava e falava assim, ó, isso daqui eu já tô dando pronto. Você só usa assim, não vou ficar torrando a cabeça dele para ele aprender isso aqui, que eles não aguentam, né? Acho que tá funcionando, ó. A 19 segundos up, não tem exit. Então, aqui. Ah, esse WSL aqui, o teclado não funciona direito. Poderia entrar num outro. Funcionou, mas não funcionou. Deu bad gateway. Eu vou falar pra ele. Eu não preciso nem falar. Ele tá se propondo a testar e ele viu que deu erro de bad gateway. Aí ele vai consultar os logs do Docker. Ele vai pegar as últimas 10 linhas e vai se propor a corrigir. Então você vê, eu não preciso nem pedir pra ele, né? Vou consultar aqui só pra gente ver. Aqui tá certo. Provavelmente não tá mapeando a pasta correta. Vou deixar ele olhar aqui. Porque o FPM tá rodando, né? Diz que tá pronto para conexão. Vou ver aqui o Docker aqui, expose 888, o start. Tá tentando descobrir. Provavelmente aqui pode ser que essa comunicação aqui esteja errada aqui. O comando não estivesse sendo executado, porque às vezes ele cria esse primeiro e depois cria o PHP, né? Vamos deixar ele aqui, vamos deixar ele sofrer um pouco e ver o que faz. Bacana que ele tá tendo um proativo, né? Porque aqui o Nginx acho que funciona como reverse proxy, né? Aí ele viu aqui, ah, não, o, o PHP lá tá rodando na porta 9000 e você tem que conectar ele com o container. Porque quando você tá rodando o PHP FPM, né? Ele não é igual no Apache, que ele é embutido como um módulo e compilado. Ele, ele é um serviço à parte, ele vai estar executando na porta dele, não está executando com socket nesse caso. E aí no Nginx você tem que fazer a ligação. Você fala assim, ó, quando você receber uma conexão do arquivo PHP naquele diretório ali, você vai repassar para o PHP FPM, né? Ele já está testando, tão rápido que eu nem vi. Funcionou. Então veja que já deu 1 hora de vídeo, né? 57 minutos, mas o sistema funcionou. E aqui, Everaldo, olá, IA. E aqui, então, nós vamos abrir uma segunda tela de bate-papo, que isso aqui é tipo um bate-papo. Aí veja que aqui tá o nome. Vai falar assim: olá, Everaldo. Não sei se tá certo, porque era pra. Se eu tô falando, vai aparecer na direita. Isso aqui tá errado. Eu vou falar pra ela assim, ó. O falante aparece na direita e aqui não apareceu. Veja que aqui carregou a mensagem, né? Eu vou.
colocar lado a lado para vocês vão ver que em 5 segundos, não está em tempo real, porque não é o WebSockets, né? Mas em 5 segundos a mensagem aparece. Então essa aqui é a original, né? Vamos falar assim, quem está falando é o Everaldo. Fala assim, alô mundo. E aí vocês vão ver que até 5 segundos vai aparecer um alô mundo aqui. Um, dois, três, isso. Perfeito. Só não ficou certo o falante, que está do lado errado. Como esse container aqui ele é feito com copy, né? Eu imagino que é feito com copy aqui. Ele não. Ele vai ter que deletar o container e criar novamente. Eu vou pedir para ele mudar, para ele montar o volume, né? E aí ele automaticamente vai pegar as alterações no arquivo. Para assim, tem um pequeno erro, uma regressão introduzida depois do Ajax. O falante, autor da mensagem, está aparecendo do lado esquerdo, mas quem fala a mensagem deve ser do lado direito. Esse erro é nas minhas costas, tá? Porque ele não tem como saber quem é o falante, né? Quando você entra numa tela nova aqui, na verdade ele teria como saber, né? Que é você que mandou agora. Mas como ele não tá gravado o seu nome aqui, quando eu entrei aqui ele não sabe meu nome. Então pode ser que seja por isso. Aí ele carrega todas as mensagens vão aparecer aqui, porque não é dele, entendeu? Ele não sabe qual que é a mensagem dele. Aí eu vou explicar aqui para ele, talvez ele entenda. Talvez isso seja quase inevitável pela natureza do projeto. Quando eu abro uma tela nova, não tem como saber que sou eu, pois eu não tenho nome. Se eu salvar nos cookies, não vai dar certo, porque é, porque vai ser o mesmo, né? Então eu vou pedir para ele que quando entra no site pela primeira vez, então vamos modificar. Ao entrar no site pela primeira vez, você precisa dizer qual o seu nome. E isso fica guardado numa variável. Então, se recarregar a página, perdeu, né? Uma variável JavaScript global. Com isso, podemos resolver o problema do falante. Outras modificações. Crie um diretório site somente para o index.php e use mounted volume para eu não precisar reiniciar container ao alterar o index.php. Mas, como eu falei para vocês, por mais que esteja errado, né? É engraçado isso, porque às vezes assim, às vezes um programa errado, você fala assim, ele não vale nada, ele não funciona. E muitas vezes é verdade, né? Você fala assim, não resolveu o problema, assim. Mas quando o erro é pequeno, que nem igual aqui no caso, só mudou do falante e que foi introduzido por uma modificação que eu fiz depois, você percebe que você ganhou. Então você, que nem estamos aqui 1h03, mesmo que você pode sentir, puxa, me senti perdendo porque não funcionou. Eu não, eu sinto que eu saí ganhando, porque eu consegui fazer um negócio legal com o IA em pouco tempo, né? Você vê que foi em poucos minutos. Então, para mim é lucro, né? Tem gente que não gosta, fica frustrado, mas para mim isso daí foi uma bola na trave que vai sobrar um rebote e vai ser gol, né? Então, não sei porque não apareceu a tela de edição aqui. Ele quer fazer copy, mas fala pra ele, não, eu quero um mounted volume. Não, eu quero mounted volume. E aí é o comando. Provavelmente ele vai criar um Docker Composer, né?
porque o mounted volume é na hora que você executa, não é no Dockerfile. Aqui, tá certo. Ele tirou o ponto ponto, que é copiar tudo, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Ele não tá falando comigo. Aqui ele falou assim, entendi. Isso aqui não vai no Dockerfile, seria num Composer. Vamos ver se ele vai fazer. Eu não quis pedir pra ele. Esse aqui tá certo. Eu vou falar pra ele assim. Desculpe te interromper. Pode criar um Docker Compose para um Mounted Volume. Isso que é engraçado, às vezes as pessoas falam, nossa, Everaldo, você fala por favor, desculpe pra IA. Porque se eu ficar tentando mandar na IA como se ela fosse uma coisa, isso vai me deteriorar como ser humano, entendeu? Então, por mais que eu sei que ela não tem consciência ali, mas o jeito que eu falo com ela reflete no que eu sou, né? E é engraçado que às vezes você tá programando com a IA e ela erra tanto. Aí você fica com vontade de xingar ela. Aí você pensa assim, puxa, eu não. Eu vou xingar a IA, ela não pode fazer nada, né? Achei estranho aqui tentar remover, ele falou que tá duplicado. Mas eu até vi um meme esses dias no Instagram que a IA do Google Gemini fala assim: eu sou uma falha, eu sou um erro, eu vou me desinstalar. A IA deletou o projeto e se desinstalou depois. Muito engraçado. Então ela cometeu uma violência contra si mesma. Isso foi muito bizarro. Aí ele atualizou o README, né? Ele vai parar o container, começar novamente e vamos ver se resolve. Então, que nem falei para vocês, assim, quando você está dando aula para universitários ou alunos do último ano do curso técnico, você vai gastar mais ou menos um mês, 2, 3 meses para você ensinar HTML, para você ensinar um mínimo de CSS, para você ensinar um mínimo de JavaScript. Aí depois você gasta mais umas 5, 6 semanas para ensinar PHP, mais umas 2, 3 semanas para ensinar MySQL. Então você tem que meio que espremer e tentar ensinar rápido. Não é desse jeito que a gente usa, tá? Isso aqui é um PHP muito moderno, é o 8, né? Eu também dava aula 10 anos atrás, né? E já devia existir o PHP 8 naquela época. Mas é bem parecido. É bem esse tipo de código espaguete. Às vezes eu tentava ensinar os alunos a usar include em outros arquivos. Então você veja que você pega uma tecnologia de nível superior ou técnico que não é tão fácil para os alunos absorverem. E em 1 hora de sessão aqui a gente replicou isso com essa inteligência artificial que ela cometeu erros, mas porque você vê o erro não é tanto dela, que assim, todo mundo você vai usar um Nginx, você vai usar ele no Ubuntu. E aí tem um jeito de configuração. Aí o Alpine, que se o Ubuntu tem 300 MB, o Alpine tem 10 megas, 40 MB, né? E então ele é super otimizado. Tá até testando o site pra nós aqui. Só que eu acho que ele não fez a parte da bolha que eu tinha pedido lá. E agora deu erro. Não consegui nem entrar no banco. Vamos ver aqui. Provavelmente ele não carregou o arquivo. É, alguma coisa se perdeu aqui. Eu não sei onde tá salvando o banco. Ele perdeu a conexão aqui com o VS Code também. Não tá querendo aparecer aqui pra editar. O volume montado não tá permitindo o PHP criar o arquivo do banco. Ah, você vê. Interessante, olha. Acho legal que ele tem essa proatividade, assim, sabe? Aí tá criando esse volume aqui, provavelmente é um volume interno do Docker, não vai ter um diretório aqui. Eu vou esperar ele terminar também para pedir o negócio da bolha lá, porque eu acho que ele não fez ainda, né? Que a gente tava
entretido no Docker. Mas isso que eu gosto muito, assim, é uma proatividade enorme, assim. E às vezes isso até atrapalha, porque ele quer ser tão solícito, né? Que acaba errando. Nunca eu não tinha enxergado o erro aqui, que tava muito pequeno. Nem apareceu aqui pra mim, eu teria que apertar esse botão aqui, Ctrl O pra ver. Deixa eu ver se dá pra enxergar aqui agora. Que nem falei, essa demora aqui não era comum, tá? Geralmente era super rápida e ele tá demorando demais hoje. Às vezes eu paro ele e falo assim, tá demorando demais. Tem que começar tudo de novo, né? A gente não tem paciência de esperar. É que às vezes você não sabe se a conexão travou ali no agente de IA, não sabe onde que deu o problema, né? Então às vezes ajuda. Aqui dá pra perguntar pra outra IA assim, ó. Sabe qual o tamanho de uma imagem em Gene Excel Pai? Às vezes ele sabe. Ele dá uma estimativa, você fala assim, ah, eu acho que é isso. Mas ele tenta calcular. 80 mega. Aí tá dizendo, é padrão. Então, bem legal, né? Aqui tá demorando demais. É que tudo que a gente falou aqui vai encher na cabeça dele, né? Aí chega uma hora que vai deteriorando a memória dele, fica muito trabalhoso. Às vezes vale a pena você pegar, encerrar a sessão e começar outra. Mas eu quero ver o quanto ele vai demorar. Deixa eu ver o que a gente fez aqui também, que eu não parei de pensar muito. Aqui ele tá dizendo que o site vai virar o barra var www e aqui o chat data vai ser HTML barra data. Então, às vezes é só, às vezes só colocar isso aqui já resolveria, né? Se eu fechar aqui, eu perco tudo. Então, eu não quero fechar. Você viu que esse daqui tá funcionando, o outro que travou lá, né? É, não gosto de não receber feedback, não saber se ele tá na linha aqui. Aqui agora veio a resposta. No que eu mexer aqui, vai confundir a memória dele. Falou, opa, esse aqui foi modificado. Tem que colocar no temp. Aqui não é muito bom, porque aí perde. Fala assim, não gostei, barra tmp, perde. Pode ser dentro da própria pasta site mesmo. Isso aqui você estaria abrindo seu sistema para um ataque. Se eu colocar aqui na mesma pasta, ele. Aí a pessoa poderia acessar de fora, né? Melhor ainda. Crie uma pasta local DB e monte mais um volume. Vamos pensar onde você pode montar que não dê perigo de um usuário externo acessar. Deixa eu ver como que tá aqui. A gente está colocando aqui, né? É que poderia colocar uma regra no Nginx para não deixar acessar, né? Mas vou deixar que ele resolva. Vou ser preguiçoso. Falar para ele um pouco do problema, que ele tá ciente, por isso que ele queria colocar no outro diretório. E ver como que ele resolve. Então vai ser nessa pasta aqui que vai ficar o banco. Aí ele vai montar. Aí criou um diretório.
A gente vai colocar aqui no Dockerfile um mkdir, mkdir run, mkdir chat. Isso que é legal, você vê, ele tem todo o mapeamento, ele sabe, eu tenho que mexer nesse arquivo, eu tenho que mexer no outro arquivo, tenho que remover a outra coisa. Só que acho que aquele não arrumou, né? Aquele arrumou. Mas eu não sei se ainda tem. Vou falar assim. Deixa eu ver. É porque aqui assim, agora eu lembrei. Esse aqui cria o diretório automaticamente, ó. Ponto barra db. Não precisa dar um mkdir. É isso que é legal. Você fala assim, a IA tá errada. Aí você vai olhar e falar, não, ela tá certa. Porque isso daqui funciona. Acontece isso também, porque é muito fácil você apontar o dedo e falar, a IA está errada. Mas quando você põe na ponta do lápis para contar quantas vezes você estava errado, quantas vezes a IA estava errado, ela ganha. Vamos ver se agora vai. Só que ele não fez a alteração que eu queria, né? É, deu erro. Aí às vezes não achou o diretório, ou não tinha subido certo. Tem que dar um build no container. Para não se perder, vamos consertar a parte mais importante. Aí eu vou tentar entender por que pode ter dado esse erro aqui. Erro conectar, não pôde abrir o banco. Então meio que não achou o arquivo. Pode ser porque não tem arquivo nenhum aqui, né? Aí eu não sei quando ele cria o arquivo pela primeira vez. Antes estava lá chat.db, o arquivo também não existia. Eu não sei se ele criava aqui no Dockerfile, eu imagino que não. Nem aqui no start. Então geralmente é pode ser problema de permissão. Vou falar para ele olhar, mas ele vai ver depois. Pode ser um problema de permissão aqui. Eu não sei se ele consegue dar um show aqui e nesse diretório aqui. Vamos ver. É não muito certo fazer nesse diretório. Vou deixar aqui mesmo. Hum, vou deixar ele fazendo aqui. Mas como eu falei, isso daqui é nas minhas costas do jeito que eu pedi, né? Daria pra testar local, né? Geralmente você testa local, mas eu não gosto que você instala muita coisa na máquina e depois fica difícil de encontrar. O ruim disso daqui é que eu teria que editar o vídeo e cortar. E eu não gosto de cortar, porque eu acho que o processo de aprendizado é mais importante que o resultado final, né? E programação é isso, você lida com dilemas, com conflitos, né? Você chega a um ponto e fala assim, poxa, isso daqui é um problema, como que eu vou resolver, né? Vou estar alterando aqui. Então essas coisas vão adicionando muita complexidade, né? Porque o ideal é você fazer tudo requisito antes, né? E quando você tem essa complexidade, você tem efeitos colaterais e pode ser que não funcione mais, né? Que não tá carregando, mas tá dando erro do banco lá. Torciture. Porque
é isso que eu comentei em vídeos do ano passado. Isso daqui é uma compressão enorme que você tem que fazer, que dá uma pressão também em você. Porque você pensa assim, se essas 500 linhas eu escreveria em 2, 3 dias, eu teria consciência do que está escrito e onde está escrito. Mas como ela é gerada por IA em poucos minutos, eu não tenho tempo para aprender o código, memorizar, ter memória espacial, falar assim, esse código está aqui, conecta com outra linha. Então, na hora que você vai corrigir, você não tem a mesma proficiência, assim, né? E eu tô achando engraçado que ele não tá abrindo aqui. Ó, eu vejo que ele meio que travou. Ele não abriu a parte da edição. Então, a IA não costuma gostar de ler um arquivo tão grande com 500 linhas, né? Mas aqui, como eu senti que falhou, né? Porque ele aqui ele mostrou que fez a edição e eu não tô vendo. Ó, ele acha que deu certo, mas eu acho que a última edição falhou. Deixa eu ver se tem aqui. Pior que tá aqui, ó. Que pra mim não apareceu essa parte. Ele tá dizendo que tá funcionando. Não acredito muito nele, não. Vamos ver. Pra mim tá dando o mesmo erro. Ele consertou parte das permissões. E é engraçado que aqui, ó, deu erro, né? E ele ignorou, dizendo que perfeito, funciona. Essa IA não é tão boa quanto a outra que eu tava usando. Aqui essa parte eu acertei. Ele ia criar o diretório e mudar a permissão. Eu não sei se quando você cria um diretório, depois você monta, coisa que são detalhes do Docker, né? Eu não sei se a permissão vai se manter, porque essas coisas não são executadas ao mesmo tempo, né? Mas enfim, você vê que você dá um puxãozinho de orelha, ele se corrige, né? Até porque se for perfeito demais, vai chegar num ponto que você vai baixar a guarda e aí você não toma atitude, sabe? Você simplesmente confia demais na IA e não vale muito a pena não, sabe? Melhor que fale mesmo. Tô dando erro aqui. Mas que nem falei, isso é tudo na minha conta de querer fazer uma coisa muito diferente. Vamos ver o que pode ser aqui. Vamos começar a pensar junto. O erro não conseguiu abrir o arquivo, então provavelmente é permissão. Aí ele vai dar um ls para ver permissão. Eu quero ver aqui o resultado completo, que eu quero ver se está aparecendo no arquivo lá. Não tem nada, era para ter o arquivo do chat. Mas ele tá dando como root e usuário 1000, né? Isso parece estar certo. Isso aqui acho que é o diretório pai. O usuário 1000 deve ser o www.data. Não, deu 82. Eu posso até dar uma dica pra ele, falar assim, às vezes o mkdir tá montando um container. Não, mas esse não vai funcionar, porque você tá fora do container. Aqui. Ele tá colocando aqui. Não gosto muito disso. Deixa eu ver. Não, isso parece meio chunfo. Vamos fazer o seguinte. Deixe em seguro mesmo e coloque o banco no mesmo diretório do site. Então isso aqui é o que você não deve fazer, né? Se você põe seu banco de dados no mesmo diretório do site do web, alguém vem um usuário externo, copia todo o seu banco de dados, todas as suas mensagens do seu usuário. A primeira coisa que você ensina para os alunos é a não fazer isso, né?
E ele concorda, né? Boa ideia, boa ideia. Vamos ver se vai funcionar. Porque tava falhando antes, né? Do mesmo jeito. Ele lembrou de tirar essa linha. E depois eu penso em uma solução melhor, porque geralmente se eu uso um MySQL. A gente não costuma usar o SQLite, né? E aí, aqui, por segurança, ele não tem. Você não pode deixar ele acessar um diretório externo. Você teria que fazer a proteção no Nginx. Você poderia falar para ele assim, proteja pelo Nginx, que aí você, se você não deixa ele listar diretórios, não deixa pegar. Então você poderia ter dentro do diretório, que ele está olhando aqui, ó, root var www. Eu poderia pegar e colocar um diretório a mais aqui, sabe? E aí na hora de montar, então tem sempre soluções, né? Porque aqui estaria na jurisdição do usuário lá. Mas como é só um exercício também, né? Ainda tá falhando. Agora eu não faço ideia do que é, né? Porque se tá no mesmo diretório, né? Então, não, por causa do meu usuário aqui, né? Deixa eu ver como que é feito esse volume aqui. Bom, nesse caso aqui não tem muito o que fazer. Funcionou agora. Então você vê, ele descobriu o problema primeiro que eu, né? Aqui eu sou o Everaldo e eu sou a IA. Que eu poderia, num segundo exercício, conversar como fosse o chat GPT. Olá, IA. Tá errado aqui, ó. Porque tinha que ficar em bolha, assim. Ah lá. Desculpa. É, funcionou o site. Falta a parte do autor da mensagem aparecer do lado esquerdo e com a cor própria. Mas é isso que eu costumo dizer para as pessoas. Falo assim, mesmo a IA não sendo tão boa, ela já tá melhor que eu, sabe? Por mais que eu faça as intervenções no momento certo, eu sei que eu tenho meu valor, minha experiência vale muito, mas ela já descobriu o erro aqui. Ela tem uma imaginação muito grande, né? Porque eu, como ser humano aqui, para eu ler 500 linhas, pensar no problema, não é tão rápido. Aí eu falo para ela, não, isso aqui tá errado. E ela simplesmente. Pena que o editor parou de abrir aqui. E ela simplesmente fala, não, porque já que agora o nome fica numa variável, então é desse jeito, né? E é engraçado porque eu achei que ia ser numa variável JavaScript, mas o certo seria no PHP, né? Então ele tá guardando num post. É, é isso que eu digo para as pessoas. Eu falo assim, se deu errado é porque você fez o prompt errado. Ok, já ficou certo, ó. Não, tá ao contrário, porque eu teria que. Eu falei lado esquerdo para ele, eu queria ir no lado direito. Deixa eu ver. Porque às vezes eu peço as coisas e esqueço. Ah, e eu falei errado, ó. Eu falei errado, me perdoe. O autor fica no lado direito. Mas é aqui, ó. É só mexer nessa linha 396. Mas eu vou deixar ele. Que agora eu virei o Overlord da IA, né? Não quero mais programar. Agora eu fico só. Eu fico só observando. Mas que é engraçado. É, eu que pedi errado, né? Então, assim, você fala assim, tá errado, não funcionou. Não, mas ele fez exatamente o que eu pedi, ó, o autor do lado esquerdo. E aqui até 5 segundos aparece a mensagem. Só que tá ao contrário, né? O autor do lado esquerdo.
Então, um sistema de bate-papo que é, na hora que ele mandou a mensagem ele perdeu. Então, eu vou falar para ele que eu vou falar para ele guardar num campo hidden, porque quando manda uma mensagem ele perde aqui. Aí tá muito travando hoje, meu Deus. Porque assim, só que quando manda mais uma mensagem, essa informação se perde. Então, o melhor é guardar num post input field hidden. Fica sempre sendo enviado. Não, doutor. Vamos ver se ele vai aqui agora, porque isso aqui não é tão difícil, mas que nem eu falei assim, ele tá num ponto que a memória dele tá bem no limite, assim, porque a gente fez a primeira parte, a configuração, todas as correções. Então ele tá com a cabeça cheia, tem muita coisa na cabeça dele. E que nem eu falei pra vocês, não confie demais. Ele fica falando que entendeu e tal, mas o que importa é o que ele tá fazendo, se tá correto. Então, campo author aqui. Vamos ver como ele vai arrumar. Faltou o campo o input hidden. Porque é difícil fazer isso, tá, gente? Você ter na sua memória 500 linhas e saber que quando você tem que ir lá na linha colocar uma coisa vai afetar outras linhas. Eu falei, isso aqui. Engraçado. Ele tá querendo. Já tinha um. Já existe. Aqui. É porque sobrou resquício, né? Ele deletou o código anterior e ficou resquício. Provavelmente vai dar. Eu não tô confiando, não. Tá, do jeito que foi feito ali, não parece estar certo. Agora, como que eu limpo o meu nome aqui? Acho que eu tenho que pegar aqui e apertar um Enter pra dar um get. Não. Deixa eu ver que nome que tá salvo. Porque não era pra estar salvo nenhum nome. Eu fechei o site. Ia. Ia. Assim, ainda está bugado. Eu recarreguei a tela. Não pediu para eu digitar meu nome novamente. É, essa é a hora, você vê, já deu 1 hora e meia, a gente vai começando a ficar irritado, porque vai começando a deteriorar, né? Vai errando, vai errando. Ah, ele guardou no local storage, mas não era pra guardar no local storage. Vou explicar pra ele aqui. Ah, não era pra ter guardado no local storage. Era para ter guardado uma variável global em JavaScript, pois ela seria resiliente ao Ajax, mas se perderia em um refresh. É que assim, ela tenta ser muito solista, né? Aí ela tenta fazer o que é certo, mas eu não quero o que é certo. Aqui, ó, isso daqui que tava estragando. Aí ela corrigiu. Então é ruídos de comunicação, porque isso daqui é um documento que eu fiz do projeto em 3 minutos. Não é assim que se faz um software, né? Você tem que detalhar tudo que você quer. E é por isso que eu falei para vocês, é por isso que programadores evitam fazer sessões ao vivo. Só que eu sou um cara que eu gosto dos erros. Aí eu dei um olá e ele perde. Então, deixa eu falar para ele fazer um input hidden aqui. Agora temos um problema. Mandei uma mensagem e perdi o usuário. Então salvar não está Ajax. Você tem duas opções.
Salvar, enviar mensagem pode ser convertido para Ajax, daí a variável é o suficiente, ou você precisa guardar o nome do usuário num input type hidden. Vamos ver aqui. Então, percebam assim, eu converso com IA como eu converso com uma pessoa normal. Quer dizer, um programador. E aí, é, eu me viro com isso, né? Tipo, mesmo não sendo perfeito, eu tenho certeza que se eu pedisse para uma pessoa normal, um programador, ele teria os mesmos problemas que a teve, se não maiores, né? Eu acho normal. Aqui o Everaldo, aqui a IA, olá IA, desse lado, aqui tem que aparecer em 5 segundos, olá IA, vou responder alô mundo, apareceu aqui, alô mundo. É, eu poderia adicionar para, ao chegar novas mensagens, fazer a rolagem automática da página. Ao chegar novas mensagens, fazer a rolagem automática da página. Aqui também, porque tem que rolar. Aí eu vou recarregar aqui e colocar meu nome intruso. Olá, apareceu aqui um intruso. Então isso tudo está sendo guardado no banco, no SQLite, né? É que como está salvo dentro do container, não está aqui. Se eu tiver uma extensão Docker, extensão do VS Code dá para abrir. Tá vendo aqui, ó? ID, autor, mensagem e a data. É isso. Aí eu vou colocar assim. é, Ao enviar e receber novas mensagens, fazer a rolagem automática. Também usar algum tipo de hash e atribuir cores automáticas às mensagens de acordo com o nome da pessoa e ter 5 cores disponíveis. Então ele vai criar uma tabela de cores e aí ele vai pegar, fazer uma conta com o nome da pessoa aqui para cada pessoa ter uma cor, mas pode ter cores repetidas, que tem só 5 cores, né? E ele vai fazer que quando chegar uma nova mensagem, a tela vai rolar para baixo automático. Então veja que um pessoal diz assim, né? É, a, ó, eu fiz a matemática bem rápido, eu faria muito mais complicado. Ele pega o tamanho do nome, cada letra. A nova linguagem de programação eles falam assim, é o inglês, né? Porque os americanos pensam na língua deles, né? Anglocêntrico assim. Mas assim, você tá programando em português aqui, ó, veja. Então isso é legal, tem gente que fala assim: "Ah, eu tenho um filho de 9 anos e ele fez um aplicativo. Ele fez um site". Então você cria derruba uma barreira, né? É muito mais democrático, assim. Então muita gente reclama, você fala assim, ah, vamos perder o emprego, tem problemas de segurança, mas você tá dando oportunidade para pessoas que eram marginalizadas, assim, né? Quem às vezes não sabia inglês ou não tinha condição de fazer um curso de programação, você e ele faz só para quando não é o próprio usuário. O usuário ele mantém as cores, certo? Você tá dando chance para as pessoas, né? Isso é uma coisa que eu também gosto do YouTube. É, que permite informação automática, assim. Olá a todos. Não, acho que não fez a rolagem aqui. Tô a rolagem. Ele se perde, ele esquece. Geralmente ele faz uma to-do list, né?
Voltei. O intruso tem outra cor. Fala assim, é, o site funcionou. Só faltou a rolagem. É que ele é treinado, né? Ele faz e testa, ele faz e testa. Talvez depois desse teste aqui, ele fizesse. Aí ele tá fazendo 0,1 segundos. Aqui. Ele vai rolar a mensagem. A tela, né? Desculpa. Eu deixei aqui do Baunilha pra falar, porque eu fiz um vídeo falando de realidade simulada, né? Aí eu lembrei que havia um canal, o rapaz falava o seguinte, falava assim, ó, você pode comer iogurte grego com essência de baunilha, que é bom, porque tem pouco açúcar. Aí eu fui no mercado e comprei, né, a essência de baunilha, que é o que eu conhecia. Aí eu fui olhar os ingredientes, água, álcool, corante, caramelo 4 e aromatizante. A essência de baunilha não tem nada de baunilha. Ela só tem um corante ela tem o corante e o cheiro, né? A cor e dá o cheiro da baunilha. Aí eu lembro que eu vi no mercado e falei assim, quanto tá a baunilha? Um pedaço de baunilha é o dobro do preço e vem só um pouquinho. Então, é por isso que eu tava. Até deixei esse meme aqui, ó. Tipo, vai comer um cachorro quente que isso daqui é dos Simpsons, né? Você acha assim, ah, é carne de porco, mas não, é embutido, tem pedaço de frango, de N bichos ali. E nos Simpsons tem tudo isso aqui, né? Mas o. Por isso que eu tinha deixado aberto aquilo da baunilha pra falar pra vocês. Mas, enfim, é 1h40, né? Não sei se todo mundo conseguiu assistir tudo. Como eu falei, assim, uma sessão ao vivo sempre tem esses probleminhas. Eu não vou editar e só vou terminar de testar aqui a rolagem e recarregar a página, né, nesse caso aqui. Engraçado que ele pôs aqui, mas continua as mensagens ali atrás, né? Ficou chique, estranho. Vou lá. Aí poderia colocar outros filtros, né? Ah, manda mensagem pra alguém, uma lista de participantes, só essa pessoa recebe mensagem. Vamos ver, até 5 segundos tem que aparecer um olá aqui do Everaldo. Não rolou a tela. Não rolou a tela. Assim, quando eu recebo mensagens no timeout de 5 segundos, não rolou a tela. Acho que ele só fez a parte do quando envia aqui, vamos ver. É, não tá rolando. Mas, quem falei assim, isso é detalhe, né? Não é porque não funcionou, porque eu também poderia ter conferido, né? Não é porque não funcionou que tá errado. Ele tá cansado. 1 hora já, ele já tá. Acho que ele tá bem lento hoje. Ah, ele acha que pode ser que tá tão rápido que ele tenta fazer o scroll antes da mensagem estar na tela, né? Vamos ver. E isso para um programador depurar é bastante demorado. Vamos ver se os outros estão recebendo as mensagens aqui. Tudo bem, tudo bem. Tá errado o horário aqui, agora é 1h35, porque as IAs geralmente estão com o horário de Greenwich, né? O TC0. Não, não funcionou. Mas eu vou encerrar por aqui, tá? Porque não tem fim aqui. Aqui eu poderia falar assim: agora coloque uma tela de cadastro de usuário, coloque a senha, coloque as salas de bate-papo, coloque mandar mensagem para um participante, coloque filtrar, coloque enviar um anexo. Um programa não tem fim, você vai ensinando até o final, né? Mas fica provado conceitos, né? Se você uma aula na faculdade seria isso, 1h40 de aula. Então a gente fez aqui em uma aula, né? Muito, muito mais rápido do que
Dá pra fazer. Poderia pegar esse exemplo aqui e falar, vamos modernizar, vamos transformar para React. Por isso que eu deixei o HTML guardado aqui. Apesar que eu vou ter que, posso pedir para uma IA falar assim, ó, eu tenho esse arquivo original. Pegue o HTML mais novo e traga as mudanças aqui. Eu vou até pedir para ele fazer aqui agora. Assim, ó. Criei o arquivo chat.html na intenção dele ser um template original para eu reutilizar. Porém, index.php contém mais melhorias. Sua tarefa é ler os dois arquivos completamente e trazer novas melhorias, somente HTML e CSS, para o chat HTML, atualizando assim o template. Então, isso daqui seria uma tarefa que você poderia gastar uns 10 minutos, 15 minutos, que é reconciliando diferença entre dois arquivos, né? Aí ele procurou no mesmo diretório e não achou, porque eu não falei que tá dentro do diretório site. Aí ele falhou e ele procurou todos os arquivos, listou os diretórios. Então, assim, veja que ele já leu o arquivo inteiro, os dois. Isso daqui é muito maior, porque tem código JavaScript, mas eu quero que ele traga só o CSS e o HTML. Então, uma tarefa que seria uns 10 minutos, ele está querendo fazer aqui rápido, aí ele fez errado, que ele trouxe o JavaScript. Aí eu vou explicar para ele, assim, ó, mas é que a parte das cores está certa, ó. A parte do CSS, isso daqui. Aí eu vou explicar para ele, não, o JavaScript não vai. Quase certo, mas eu só quero, travou o computador aqui. Eu só quero o HTML e o CSS. JavaScript não precisa ainda, que é muito específico. Eu que sou um over communicator, né, falo demais, a minha intenção é somente atualizar o template. Por exemplo, no futuro, construir uma aplicação React com o mesmo template. Aí ele vai falar, entendi, né? Que ele sempre solista, né? Ele nunca reclama, né? E ele vai falar, entendi. Ele vai refazer o trabalho dele. Basicamente, ele vai tirar, como todo JavaScript é aqui, é naquela tag ali, né? Eu poderia ter aceitado e deletado a tag. Aí ele criou num lugar separado um modal de identificação, o formulário, e só o CSS, que é isso que eu queria, só as cores aqui. O que que ele respondeu? Vamos ver. Entendido, né? Então é isso, uma tarefa que demoraria 10 minutos, feita rapidamente. É, acho que isso aqui eu não consigo abrir. Só se eu fizer assim. Deixa eu ver. Google Chrome.barra. Não chama index, né? Chat.html. É que essa máquina virtual do Windows aqui é muito ruim. Então é isso que ele copiou, só o template, né? Que é o que eu queria. Aí eu posso pegar e fazer esse mesmo exercício em React, que seria muito simples. Eu poderia chegar para essa IA aqui, vou até pedir para ela aqui, ó. Ó, tarefa: pegar chat.html e criar componentes React numa pasta React. Use TSX, que é TypeScript. Não precisa instalar projeto nem nada. Só converter o código. Então, isso daqui também é uma coisa que eu gastaria meia hora. Vocês vão ver que ele vai fazer em 30 segundos, 1 minuto, porque hoje está muito lento. E veja que você pode abrir vários clouds, né? Eu abri dois. Daria para abrir uns três, quatro. Depende da sua cota, né? Como você está assinando o plano. Aqui, esse aqui tá perdidão aqui, ó. Eu vou parar e falar assim, ó, tá travado demais. Aí isso daqui começou hoje, que nem falei, tava muito rápido esses dias. No primeiro dia que eu assinei, eu falei, nossa, tá rápido demais. Aí agora ficou ruim. Engraçado que eu pedi o diretório minúsculo e cria maiúsculo. Aí ele vê aqui, ele analisa tudo, fala assim, ah, tá bom, tem essas coisas aqui. E a gente acha que ele vai demorar, mas na cabeça, na mente dele já tá tudo criado aqui. Aí só precisa escrever o arquivo.
Não, não tá não, tá fazendo agora. Achei que ele já tinha feito. Às vezes ele faz em paralelo, assim. Ah, esse aqui eu tinha desistido também, né? Essa lógica estava meio furada, não funcionou bem. Vamos ver se está instalado. Veja se você tem instalado o MCP do Chrome DevTools para inspecionar. Porque eu tenho que instalar manualmente, que tem que ser por projeto, eu acho. Aí eu teria que sair e carregar de novo o programa. Aí eu tô cansado, tô com sede também. Tá muito lento hoje. Não sei se é por causa do horário. E aqui também não sei porque ele não tá abrindo. É porque eu não posso ter dois ao mesmo tempo para abrir, né? Aí tá criando as interfaces. Enfim, o trabalho, a gente costuma dizer, o trabalho do estagiário, né? A IA tá fazendo. Esse trabalho que é mais braçal, sabe? Ficar digitando. A parte de pensar ainda, ela precisa do. Até porque, assim, na computação existe um conceito que você fala que existem vários programas que resolvem o mesmo problema, né? Não tem só um jeito de resolver. E então, se você não pede com muitos detalhes, ela vai fazer diferente. Ele não tem acesso, eu acho, mas ele vai tentar aqui usar a dele. Porque o que que acontece? Eu posso dar uma ferramenta para IA que fala assim, não, você vai lá, você vai acessar o site e você mesmo vai corrigir. Aí ele fala assim, ah, não tem acesso porque eu não instalei, né? Aí eu falo assim, ah, eu vou pegar e vou usar o Request Animation Frame em vez de timeout. Eu vou deixar ele corrigir aqui. Enquanto o outro termina, vamos testar. Mas eu não botei muita fé, não. Chega uma hora que a gente cansa, né? Não rolou. Mas aqui também não rolou. Também acho que eu tinha carregado a página, se tinha, né? Eu acho que o tanto que ele tá mandando rolar é pouco. Mas também não tô muito preocupado. Tô achando legal que é isso, que ele tá traduzindo aqui as mensagens e muito rápido. Não apareceu aqui. Deixa eu ver. Engraçado aqui, ó. O WSL é meio lento ainda. O arquivo tá ali, mas não aparece. Aqui, ó. Era pra ter um message aqui. Message. Aí, agora foi. Então, assim, hoje em dia, né, passados mais de 10 anos, a gente costuma programar com React. A gente não vai usar aquele PHPzão, tudo misturado, lógico. Você pode até usar o PHP para gerar os dados só, né, de Ajax. Mas é isso, eu tô meio cansado. Se você assistiu o vídeo inteiro até o final, curte, comenta, se inscreve aí. Pode até pedir alguma coisa, fala assim, ah, faz tal exercício, que eu tenho que recompensar quem aguentou assistir 2 horas de programação com IA. Mas pelo menos mata a curiosidade, né? Porque faz tempo que eu não faço programas. Inclusive, eu quero voltar para terminar aquele Sudoku, que é um dos primeiros vídeos do canal. Então é isso, espero que tenham gostado. Só para não ficar sem dizer, eu tô usando essa IA aqui, tá? Z.ai. Porque tem um plano deles que se você quiser pegar um mês só, tava por US$ 3. Agora já sumiu. Aqui tem, por US$ 3. Eu peguei esse aqui, ó, o Anual Pro, GLM Coding Pro, de US$ 130, que diz que é mais rápido e tal, e tá muito ruim hoje. Mas se quiser, você pode pegar US$ 3 para experimentar o modelo GLM, né? No Z.ai subscribe. Não conheço a empresa, não sei se é idônea, como eu falei para vocês. Tava usando semana passada, tava uma maravilha. Hoje tá lento, não sei se é pelo horário, não sei se é porque saiu uma IA nova ou se eles venderam demais. Que até eu costumo dizer, o maior risco de uma empresa de informática, ela é crescer muito rápido. Igual imagina você abre uma barraquinha de cachorro quente, chega lá no primeiro dia os caras 1.000 cachorro quente,
1.000 hambúrgueres. Como que você vai fritar isso tudo na chapa, né? Mas veja que tá mais organizado. Em vez de ter um arquivão enorme de 500 linhas, tem um arquivo de 90, um de 15. Ele tá fazendo tudo, na verdade, aqui, ó. Aí ele deve ter feito uma documentação aqui. Que nem falei, eu não quero. Só quis aproveitar um momento, né? Estávamos aqui. Mas eu não quero fazer agora isso. Já faz 20 minutos que eu tô falando que vou embora e não vou. Bem típico do Everaldo, né? Então, obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Como eu falei assim, um dos propósitos desse vídeo foi para tentar relaxar mais na câmera, né? Falar mais devagar, entonar bem. Então, um vídeo para treinar. E também mostrar código, porque é uma das poucas coisas que eu tenho para mostrar mais. Poderia dar uma aula aqui, pegar minha canetinha e escrever. Só que o canal tá muito pequeno ainda. Aí desanima um pouco você pegar e fazer uma coisa que exige muito trabalho, porque, como eu falei, para você dar uma aula de computação, você dá 1 hora de aula, você tem que preparar umas 4, 5 horas. Porque quando você vai dar aula, você tenta aproveitar melhor o tempo do aluno, né? Você não vai ficar falando, ah, aqui falhou e tal. Você já chega com tudo pronto. Fala assim, ó, isso aqui tá funcionando e tal. Se der algum erro na aula, é muito raro. Então, tenha um ótimo dia. Obrigado.